Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeças da medicina legal, a asfixia. E isso não é só um termo médico, não. É o centro de uma investigação sobre um tipo de morte que, muitas vezes, não deixa nenhum rastro óbvio. A grande pergunta que vai guiar a gente aqui é essa. Quando não tem testemunha, quando não tem um ferimento visível, como que os peritos conseguem ler as pistas que o próprio corpo deixa para trás e reconstituir os últimos momentos de uma vida? É isso que a gente vai descobrir. E a nossa investigação começa com a própria palavra. Asfixia parece uma coisa familiar, né? Mas a origem dela, lá do grego, já revela uma pista fundamental sobre todo o processo. E olha só que interessante, mesmo que a palavra signifique sem pulso, para o médico legista, a asfixia é, na verdade, a parada da respiração. A parada do coração vem depois, é uma consequência. O que dispara tudo é a interrupção do ato de respirar. Tá, mas para a gente entender por que essa parada da respiração é fatal, a gente precisa voltar um pouquinho para entender por que respirar é tão essencial. É uma questão de química, de um equilíbrio muito delicado. Dá uma olhada nisso. A gente vive numa margem super apertada. O ar que a gente respira normalmente tem uns 21% de oxigênio. Se essa concentração cai para menos de 7%, o corpo já entra em colapso, em um estado de perturbação gravíssimo. A vida depende desse equilíbrio. E agora, se liga nesse número, 3%. Esse é o ponto final. Com apenas 3% de oxigênio disponível, a respiração simplesmente para de funcionar a nível celular e o corpo chega ao esgotamento total, a morte. É um jeito bem impactante de mostrar o quão vital é o oxigênio a cada segundo. E como é que isso acontece no corpo? Não é uma coisa de um segundo para o outro, não. É uma luta. No caso típico, essa luta dura uns 7 minutos e tem fases bem claras. Primeiro, o desespero por ar. Depois, o corpo começa a ter convulsões, porque o dióxido de carbono está se acumulando. E por último, vem a fase de esgotamento, quando o corpo desiste. Aí acontece a parada respiratória e a morte. Pois é. Mesmo depois que tudo acaba, essa luta silenciosa deixa marcas. E é aí que o trabalho do perito começa, transformando o corpo numa espécie de livro de evidências. Vamos ver agora que sinais são esses que contam essa história. É importante entender que não tem um único sinal que, sozinho, grita "foi asfixia". O que os peritos procuram é um conjunto de características, um padrão, a pele azulada, uns pontinhos de hemorragia, o jeito que o sangue fica, o inchaço dos órgãos e, às vezes, até uma espuma nas vias aéreas. Juntos, esses sinais formam um retrato dessa morte silenciosa. Vamos olhar cada um desses sinais de perto. O primeiro, e talvez o mais conhecido, é a cianose. Sabe aquela cor meio azulada na pele, nos lábios, nas unhas? É o resultado direto da falta de oxigênio. O sangue sem oxigênio fica mais escuro, e é essa cor que a gente vê através da pele. A segunda pista são as petequias, que também tem um nome técnico, manchas de Tardieu. Basicamente, são microhemorragias do tamanho de uma cabeça de alfinete que costumam aparecer no rosto e nos olhos. Elas surgem porque, com a respiração bloqueada, a pressão dentro das veias sobe tanto que os vasinhos mais finos se rompem. É um sinal da pressão interna absurda que o corpo sofreu. O terceiro sinal está no próprio sangue. Em casos de asfixia, ele tende a ficar bem líquido, sem coagular, e com uma cor muito escura, quase preta. Isso acontece por causa do excesso de dióxido de carbono que não conseguiu ser eliminado. O estado do sangue é, basicamente, a prova química da falha da respiração. Beleza. Então o perito já sabe que a morte foi por asfixia. Mas o trabalho está longe de acabar. Na verdade, a parte mais complexa da investigação começa agora. Descobrir como isso aconteceu. Qual foi o mecanismo exato? É aqui que cada detalhe se torna crucial. Essa tabela aqui é fantástica para a gente entender a diferença nos casos de compressão do pescoço. No enforcamento, por exemplo, o peso do próprio corpo cria uma marca na diagonal, um sulco oblíqua. Já no estrangulamento com laço, a força vem de fora, então a marca é horizontal. E na esganadura, que é com as mãos, o que se procura são marcas de unhas, de dedos. Cada sinal conta uma história completamente diferente. Mas olha, asfixia não é só por compressão do pescoço, não. Pode ser causada por alguém tampando a boca e o nariz, por algo pesado comprimindo o peito, ou pela substituição do ar, seja por água no afogamento, por terra num soterramento, ou até por gases tóxicos. E cada um desses mecanismos deixam um conjunto de pistas bem particular para o investigador. Ok. Com todas essas pistas na mão, o perito agora precisa fazer o quê?
juntar as peças desse quebra-cabeça. Porque o objetivo final não é só dizer a causa da morte, mas também entender a sua natureza jurídica. E esse raciocínio não é aleatório, ele segue uma lógica, um passo a passo bem definido. Primeiro, se analisa a cena do crime para entender o contexto. Depois, na autópsia, se identificam os sinais gerais da asfixia. O passo seguinte é procurar os sinais específicos que apontam para o mecanismo. E só juntando tudo isso é que o perito pode concluir se foi um homicídio, um suicídio ou um acidente. No fim das contas, tem uma frase que resume perfeitamente tudo isso. A ciência forense acaba dando voz a quem não pode mais falar. Cada sinal, cada detalhe, por menor que seja, é como se fosse um capítulo na história silenciosa dos últimos momentos de alguém. O que a gente viu aqui sobre asfixia mostra o nível de detalhe que a linguagem do corpo pode ter, né? E isso faz a gente pensar, se a ciência consegue decifrar uma morte silenciosa com tanta precisão, o que mais um corpo pode revelar para os olhos de quem sabe ler os seus sinais?